A lógica do cisne negro, do autor Nassim Taleb. Capítulo 5. Confirmação coisa nenhuma. Da mesma forma que está incrustada em nossos hábitos e na sabedoria convencional, a confirmação pode ser um erro perigoso. Suponha que eu dissesse a você que tinha provas de que o jogador de futebol americano O.J. Simpson, que foi acusado de matar a esposa na década de 1990, não era um criminoso. Veja bem, outro dia tomei café da manhã com ele e ele não matou ninguém. Sério, não o vi matar uma única pessoa. Isso não confirmaria a inocência dele? Se eu dissesse tal coisa, você certamente chamaria um psiquiatra, uma ambulância ou talvez até a polícia, pois pode achar que passei tempo demais em salas de transações de ações ou em cafés pensando sobre o tópico do cisne negro e que minha lógica possa representar um perigo tão imediato à sociedade que eu próprio precise ser trancafiado imediatamente. Você teria a mesma reação se eu lhe dissesse que outro dia tirei um cochilo nos trilhos da estrada de ferro em New Rochelle, Nova York, e não fui morto. Ei, olhe para mim. Estou vivo, eu diria. E essa é a prova de que deitar em trilhos da estrada de ferro é isento de riscos. Mas considere o seguinte. Olhe novamente para a figura 1 no capítulo 4. Alguém que tenha observado os primeiros 1000 dias do Peru, mas não o choque do 1001º, diria, e corretamente, que não há evidência da possibilidade de grandes eventos, ou seja, de cisnes negros. Contudo, você provavelmente confundiria essa declaração, especialmente se não prestar muita atenção, com a declaração de que há evidência de nenhuma possibilidade de cisnes negros. Apesar de na verdade ser grande, a distância lógica entre as duas afirmações parecerá muito pequena em sua mente, de forma que uma possa ser facilmente substituída pela outra. Daqui a 10 dias, se for capaz de ao menos lembrar a primeira declaração, você provavelmente reterá a segunda versão, menos precisa, que há provas de nenhum cisne negro. Chamo essa confusão de falácia de ida e volta, pois essas declarações não são intercambiáveis. Tal confusão entre as duas declarações baseia-se em um erro lógico trivial, muito trivial, mas crucial, mas não somos imunes a erros lógicos e triviais. Tampouco são professores e pensadores particularmente imunes a eles. Equações complicadas não tendem a coabitar felizmente com a clareza mental. A menos que nos concentremos muito, é provável que, involuntariamente, simplifiquemos o problema porque nossas mentes o fazem rotineiramente sem que nos demos conta. Isso merece um exame mais profundo. Muitas pessoas confundem a declaração "todos os terroristas são muçulmanos" com "quase todos os muçulmanos são terroristas". Suponha que a primeira declaração seja verdadeira, que 99% dos terroristas sejam muçulmanos. Isso significaria que cerca de apenas 0,001% dos muçulmanos são terroristas, já que há mais de 1 bilhão de muçulmanos e somente, digamos, 10 mil terroristas, um em cada 100 mil. Portanto, o erro lógico faz com que você, inconscientemente, aumente em quase 50 mil vezes as chances de um muçulmano escolhido ao acaso, digamos, entre as idades de 15 e 50 anos, ser um terrorista. O leitor pode ver na falácia de ida e volta a injustiça dos estereótipos. Minorias em áreas urbanas nos Estados Unidos têm sofrido com idêntica confusão. Mesmo que a maioria dos criminosos venha de seu subgrupo étnico, a maioria de seu subgrupo étnico não é de criminosos, mas eles ainda sofrem discriminação por parte de pessoas que deveriam ter mais discernimento. Eu nunca quis dizer que os conservadores são geralmente burros. Eu quis dizer que pessoas burras são geralmente conservadoras. Reclamou certa vez John Stuart Mill. É um problema crônico. Se você diz às pessoas que a chave do sucesso nem sempre é talento, elas acham que você está dizendo que nunca é talento, mas sempre sorte. Nosso maquinário dedutivo, aquele que usamos na vida cotidiana, não foi feito para um ambiente complicado, no qual uma declaração é alterada de modo significativo quando sua construção é levemente modificada. Considere que em um ambiente primitivo não há uma diferença marcante entre as declarações "a maioria dos assassinos são animais selvagens" e "a maioria dos animais selvagens são assassinos". Existia um erro aqui, mas ele é quase sem importância. Nossas intuições estatísticas não evoluíram para um habitat em que tais sutilezas possam fazer grande diferença. Nem todos os Buggles são Zuggles. Todos os Zuggles são Buggles. Você viu um Buggle. Ele é um Zuggle?
Não necessariamente, pois nem todos os Buggles são Zuggles. Adolescentes que erram ao responder esse tipo de questão no SAT podem não conseguir entrar na universidade. No entanto, outra pessoa pode obter uma pontuação muito alta no SAT e ainda sentir uma pontada de medo quando alguém do lado errado da cidade entra no elevador. Essa inabilidade de transferir automaticamente conhecimento e sofisticação de uma situação para outra ou da teoria para a prática é um atributo bastante perturbador da natureza humana. Chamemos isso de a especificidade de domínio de nossas reações. Por especificidade de domínio, quero dizer que nossas reações, nosso modo de pensar, nossas intuições dependem do contexto em que a matéria é apresentada, o que os psicólogos evolucionários chamam de domínio do objeto ou do evento. A sala de aula é um domínio, a vida real é outro. Reagimos a uma informação não por seu mérito lógico, e sim tendo por base a estrutura pela qual é envolvida, e como é registrada em nosso sistema socioemocional. Problemas lógicos abordados de uma maneira na sala de aula podem ser tratados de modo diferente na vida cotidiana. Na verdade, são tratados diferentemente na vida cotidiana. Conhecimento, mesmo quando exato, não costuma levar a ações apropriadas porque tendemos a esquecer o que sabemos, ou a esquecer como processá-lo adequadamente se não prestarmos atenção, mesmo quando somos especialistas. Foi demonstrado que estatísticos tendem a deixar o cérebro na sala de aula e cometem os erros dedutivos mais triviais quando são soltos nas ruas. Em 1971, os psicólogos Danny Kahneman e Amos Tversky importunaram professores de estatística com questões estatísticas que não haviam sido redigidas como questões estatísticas. Uma delas era parecida com a seguinte, mudando o exemplo a título de clareza. Suponha que você viva em uma cidade com 2 hospitais, um grande e outro pequeno. Em um dia específico, 60% dos bebês nascidos em um dos hospitais são meninos. Em qual hospital é mais provável que isso tenha acontecido? Muitos estatísticos cometeram um erro equivalente, durante uma conversa casual, a escolher o hospital maior, quando na verdade a própria base da estatística é que grandes amostragens são mais estáveis e devem flutuar menos em relação à média de longo prazo, nesse caso 50% para cada sexo, do que amostragens menores. Os estatísticos teriam sido reprovados nas próprias provas. Durante meus dias como quant, contei centenas desse tipo de erro dedutivo grave feito por estatísticos que tinham esquecido que eram estatísticos. Para outra ilustração da maneira pela qual podemos ser ridiculamente domínio específicos na vida cotidiana, vá ao luxuoso Reebok Sports Club em Nova York e veja o número de pessoas que, depois de subir 2 lances de escada rolante, seguem direto para os Stairmasters. Essa especificidade de domínio de nossas inferências e reações funciona nos 2 sentidos. Conseguimos compreender alguns problemas em suas aplicações, mas não em livros-texto. Em outros, somos melhores em compreender o livro-texto do que na aplicação prática. As pessoas conseguem resolver sem esforço um problema em uma situação social, mas têm dificuldades quando ele é apresentado como um problema lógico abstrato. Tendemos a usar maquinários mentais distintos, ditos módulos, em situações diferentes. Nosso cérebro carece de um computador central para todos os propósitos que começa com regras lógicas e as aplica igualmente a todas as situações possíveis. E como disse, podemos cometer um erro lógico na realidade e não na sala de aula. Essa assimetria é mais evidente na detecção de câncer. Vejamos médicos examinando um paciente em busca de sinais de câncer. Os testes são feitos tipicamente em pacientes que desejam saber se estão curados ou se há recorrência. Na verdade, recorrência é um termo errôneo. Ela significa simplesmente que o tratamento não matou todas as células cancerosas e que essas células malignas não detectadas começaram a se multiplicar descontroladamente. Não é viável, no estado atual da tecnologia, examinar cada célula do paciente para saber se todas são não malignas, de forma que o médico obtenha uma amostra, escaneando o corpo com o máximo possível de precisão. Então, ele faz uma suposição acerca do que não viu. Uma vez, fiquei chocado quando um médico disse para mim, depois de um check-up de câncer de rotina: "Pare de se preocupar, temos evidência de cura." "Por quê?" perguntei. "Existe evidência de que não há câncer", foi a resposta. "Como você sabe?" perguntei. Ele respondeu: "O scan deu negativo." Ainda assim, ele continuava andando por aí, dizendo-se médico. Um acrônimo usado na literatura médica é NED, que significa Nenhuma Evidência de Doença.
Não existe tal coisa como END, evidência de nenhuma doença. Ainda assim, minha experiência em discussões sobre essa questão com muitos médicos, mesmo aqueles que publicam trabalhos sobre os resultados obtidos, mostrou que muitos deslizam na falácia de ida e volta durante a conversa. No meio da arrogância científica dos anos 1960, médicos olhavam com desdém para o leite materno, considerando-o algo primitivo, como se pudesse ser reproduzido pelos laboratórios, sem perceber que o leite materno pode incluir componentes úteis que poderiam ter eludido a compreensão científica deles, uma confusão simples entre ausência de evidência dos benefícios do leite materno com evidência de ausência dos benefícios. Mais um caso de platonismo, pois não fazia sentido amamentar quando poderíamos simplesmente usar mamadeiras. Muitas pessoas pagaram o preço dessa inferência ingênua. Descobriu-se que os que não foram amamentados na infância corriam um risco maior de sofrer uma série de problemas de saúde, incluindo maior chance de desenvolver certos tipos de câncer. Deve haver alguns nutrientes necessários no leite materno que ainda nos eludem. Além do mais, os benefícios às mães que amamentam também foram ignorados, como a redução do risco de câncer de mama. O mesmo ocorreu com as amígdalas. A extração de amígdalas pode levar a uma incidência maior de câncer de garganta, mas durante décadas os médicos nunca suspeitaram que esse tecido inútil pudesse realmente ter uma utilidade que escapava à detecção. O mesmo com a fibra alimentar encontrada em frutas e vegetais. Na década de 1960, médicos a consideraram inútil porque não viram qualquer evidência imediata de sua necessidade e com isso criaram uma geração mal nutrida. Descobriu-se que as fibras atuam na diminuição do ritmo de absorção de açúcares no sangue e limpa o aparelho intestinal de células pré-cancerosas. Na verdade, a medicina causou muitos danos no decorrer da história por conta desse tipo simples de confusão dedutiva. Não estou dizendo que médicos não devam ter suas crenças, somente que alguns tipos de crenças definitivas e fechadas devem ser evitados. Era isso que Menodoto e sua escola pareciam estar defendendo com seu tipo de medicina cético-empírica que evitava teorizações. A medicina melhorou, mas muitos tipos de conhecimento não. Provas. Por meio de um mecanismo mental que chamo de empirismo ingênuo, temos uma tendência natural a procurar por instâncias que confirmam nossa história e nossa visão do mundo. Tais instâncias são sempre fáceis de se encontrar. Infelizmente, com ferramentas e com tolos, qualquer coisa pode ser fácil de se encontrar. Você pega instâncias passadas que corroboram suas teorias e trata-as como provas. Por exemplo, um diplomata mostrará a você suas realizações e não o que não conseguiu fazer. Matemáticos tentarão convencê-lo de que a ciência deles é útil para a sociedade, indicando instâncias em que se mostrou como tal, e não onde foi um desperdício de tempo, ou pior, aquelas numerosas aplicações matemáticas que infligiram um grande custo à sociedade devido à natureza não empírica das teorias matemáticas elegantes. Mesmo ao testar uma hipótese, tendemos a procurar por instâncias em que a hipótese prove ser verdadeira. É claro que podemos encontrar confirmações facilmente. Tudo o que precisamos fazer é procurar, ou fazer com que um pesquisador faça isso por nós. Eu posso encontrar confirmação para praticamente qualquer coisa, assim como um motorista de táxi habilidoso de Londres consegue encontrar o trânsito para aumentar o valor da corrida, mesmo em um feriado. Algumas pessoas vão mais além e me dão exemplos de eventos que fomos capazes de prever com algum sucesso, e realmente existem alguns, como a aterrissagem de um homem na Lua e o crescimento econômico do século XXI. É possível encontrar muitas contraprovas para os pontos contidos neste livro, e a melhor delas é que jornais são excelentes na previsão de horários de cinema e de teatro. Veja só, previ ontem que o sol nasceria hoje e ele nasceu. Empirismo negativo. A boa notícia é que existe uma forma de se contornar o empirismo ingênuo. Estou dizendo que uma série de fatos corroborativos não é necessariamente evidência. Ver cisnes brancos não confirma a não existência de cisnes negros. Contudo, existe uma exceção. Eu sei qual afirmação está errada, mas não necessariamente qual afirmação está correta. Se vejo um cisne negro, posso confirmar que todos os cisnes não são brancos. Se vejo alguém matar uma pessoa, posso estar praticamente certo de que é um criminoso. Se não o vejo matar alguém, não posso ter certeza que é inocente. O mesmo aplica-se à detecção de câncer. A descoberta de um único tumor maligno prova que você tem câncer,
mas a ausência de tal descoberta não pode permitir que você diga com certeza que não tem câncer. Podemos chegar mais perto da verdade através de instâncias negativas, não por verificação. É enganoso construir uma regra geral a partir de fatos observados. Contrário à sabedoria convencional, nosso corpo de conhecimento não aumenta a partir de uma série de observações confirmatórias, assim como o do Peru. Mas existem algumas coisas sobre as quais posso permanecer cético, e outras que posso seguramente considerar certas. Isso torna unilaterais as consequências das observações. Não é muito mais difícil do que isso. Essa assimetria é imensamente prática. Ela nos diz que não precisamos ser completamente céticos, apenas semicéticos. A sutileza da vida real em relação aos livros aqui, na tomada de decisões, você precisa estar interessado em apenas um lado da história. Se você busca ter certeza que o paciente tem câncer ou não, e não ter certeza que é saudável, então poderá ficar satisfeito com uma inferência negativa, já que ela lhe proporcionará a certeza que procura. Então, podemos aprender muito a partir de dados, mas não tanto quanto esperamos. Às vezes, um grande volume de dados pode ser sem sentido, em outras, uma única peça de informação pode ser muito significativa. É verdade que 1000 dias não podem provar que você está certo, mas um dia pode provar que está errado. A pessoa que promoveu essa ideia de semiceticismo unilateral foi Sir Dr. Professor Karl Raimund Popper, que pode ser o único filósofo da ciência que é realmente lido e discutido por atores no mundo real, mas não entusiasticamente por filósofos profissionais. Enquanto escrevo estas linhas, um retrato em preto e branco dele está pendurado na parede de meu estúdio. Foi um presente que ganhei em Munique do ensaísta Jochen Wegner, que, como eu, considera Popper praticamente tudo que temos entre os pensadores modernos. Bem, quase. Ele não escreve para nós, não para outros filósofos. Nós somos os tomadores de decisão modernos que defendem que a incerteza é nossa disciplina e que a compreensão de como agir sobre condições de informações incompletas é a mais elevada e mais urgente das buscas humanas. Popper gerou uma teoria em larga escala em torno dessa assimetria, baseada em uma técnica chamada falsificação. Falsificar é provar que algo está errado, destinada a distinguir entre ciência e não ciência, e as pessoas começaram imediatamente a se concentrar em minúcias sobre suas tecnicalidades, apesar de ela não ser a mais interessante nem a mais original das ideias de Popper. Essa ideia sobre a assimetria do conhecimento é tão apreciada por praticantes porque lhes é óbvia. É assim que administram seus negócios. O filósofo maldito Charles Sanders Peirce, que como artista só obteve respeito póstumamente, também desenvolveu uma versão dessa solução para o cisne negro quando Popper ainda usava fraldas. Algumas pessoas até a chamaram de abordagem de Peirce-Popper. A ideia muito mais poderosa e original de Popper é a sociedade aberta, que confia no ceticismo como um modus operandi, recusando e resistindo a verdades definitivas. Ele acusou Platão de fechar nossas mentes, segundo os argumentos que descrevi no prólogo, mas a maior ideia de Popper foi seu insight relativo à imprevisibilidade fundamental, grave e incurável do mundo. Deixarei isso para o capítulo sobre previsões. Obviamente, não é fácil falsificar, ou seja, afirmar que algo está errado com certeza absoluta. Imperfeições no método de testagem podem apresentar um não equivocado. O médico que procura células cancerosas pode ter um equipamento defeituoso que cause ilusões de ótica, ou poderia ser um economista que utiliza a curva na forma de sino disfarçado de médico. Uma testemunha ocular de um crime poderia estar bêbada, mas o caso continua sendo que você sabe o que está errado com muito mais certeza do que o que sabe que está certo. Todas as peças de informação não são de igual importância. Popper introduziu o mecanismo de conjecturas e refutações, que funciona da seguinte maneira: você formula uma conjectura evidente e começa a procurar pela observação que provará que você está errado. Essa é a alternativa para a nossa busca por instâncias confirmatórias. Se você pensa que essa tarefa é fácil, ficará decepcionado. Poucos humanos possuem a habilidade natural de fazer isso. Confesso que não sou um deles. Isso não me ocorre naturalmente. Contando até 3. Cientistas cognitivos estudaram nossa tendência natural a procurar somente por corroborações. Eles chamam essa vulnerabilidade ao erro da corroboração de viés confirmatório.
Existem alguns experimentos que demonstram que as pessoas se concentram apenas nos livros lidos na biblioteca de Umberto Eco. Pode-se testar uma regra específica diretamente, observando as instâncias em que funciona, ou indiretamente, concentrando-se nas em que não funciona. Como vimos anteriormente, instâncias não confirmatórias são muito mais poderosas no estabelecimento da verdade. Ainda assim, tendemos a não ter consciência dessa propriedade. O primeiro experimento que conheço em torno desse fenômeno foi feito pelo psicólogo P. C. Wasson. Ele apresentou às cobaias a sequência de 3 números, 2, 4, 6, e pediu-lhes que adivinhassem a regra que a gerava. O método de adivinhação era produzir outras sequências de 3 números, às quais o experimentador responderia sim ou não, dependendo se as novas sequências eram consistentes com a regra. Uma vez confiantes com as respostas, as cobaias deveriam formular a regra. Observe a similaridade do experimento com a discussão no capítulo 1 sobre a forma que a história se apresenta a nós. Supondo que a história é gerada segundo alguma lógica, vimos apenas os eventos, nunca as regras, mas precisamos adivinhar como ela funciona. A regra correta era números em ordem ascendente, nada mais. Pouquíssimas cobaias a descobriram, porque para fazê-lo precisaram apresentar uma série em ordem descendente, à qual o experimentador diria não. Wasson percebeu que as cobaias tinham uma regra em mente, mas apresentavam-lhe exemplos destinados a confirmá-la em vez de tentar oferecer séries que fossem inconsistentes com suas hipóteses. As cobaias continuavam tentando tenazmente confirmar as regras que eles tinham criado. O experimento inspirou uma série de testes parecidos, entre os quais se encontra o seguinte exemplo. Pediram que as cobaias dissessem quais perguntas deveriam ser feitas para que se descobrisse se uma pessoa era extrovertida ou não, propositadamente para outro tipo de experimento. Estabeleceu-se que as cobaias apresentavam principalmente perguntas para as quais a resposta sim apoiaria a hipótese. Mas existem exceções, entre elas estão os grandes mestres do xadrez, que, foi provado, na verdade concentram-se nos pontos em que um movimento especulativo possa ser fraco. Novatos, em comparação, procuram por instâncias confirmatórias em vez de falsificadoras. Mas não jogue xadrez para praticar ceticismo. Cientistas acreditam que é a busca pelas próprias fraquezas que faz deles bons jogadores de xadrez, e não a prática do xadrez que os torna céticos. Similarmente, o especulador George Soros, ao fazer uma aposta financeira, fica procurando por instâncias que provariam que a teoria inicial estivesse errada. Isso talvez seja a verdadeira autoconfiança, a capacidade de olhar para o mundo sem a necessidade de encontrar sinais que afaguem o próprio ego. Tristemente, a noção de corroboração está enraizada em nossos hábitos intelectuais e em nosso discurso. Considere esse comentário do escritor e crítico John Updike. Quando Julian Jaynes especula que até o final do segundo milênio a.C., os homens não tinham consciência, pois estavam obedecendo automaticamente às vozes dos deuses, ficamos impressionados, mas somos impelidos a seguir essa tese notável através de todas as evidências corroborativas. A tese de Jaynes pode estar certa, mas, Sr. Updike, o problema central do conhecimento e o ponto deste capítulo é que o animal chamado evidência corroborativa não existe. Vi outro mini vermelho. O ponto a seguir ilustra ainda mais o absurdo da confirmação. Se você acredita que ver um cisne branco a mais trará a confirmação de que não existem cisnes negros, então também deveria aceitar a afirmação, com base puramente na lógica, que o avistamento de um Mini Cooper vermelho deveria confirmar que não há cisnes negros. Por quê? Simplesmente considere que a afirmação "todos os cisnes são brancos" implica que todos os objetos não brancos não são cisnes. O que confirma a última afirmação deveria confirmar a primeira. Portanto, o avistamento de um objeto não branco que não seja um cisne deveria levar a essa confirmação. Esse argumento, conhecido como o paradoxo do corvo de Hempel, foi redescoberto por meu amigo, o matemático Bruno Dupiri, durante uma de nossas intensas caminhadas meditativas em Londres. Uma dessas caminhadas, discussões intensas a ponto de não percebermos a chuva. Ele apontou para um mini vermelho e gritou: "Veja, Nassim, veja! Nenhum cisne negro. Nem tudo."
Não somos ingênuos a ponto de acreditar que alguém seria imortal porque nunca o vimos morrer, ou que alguém seria inocente de um assassinato porque nunca o vimos matar. O problema da generalização ingênua não nos aflige em todas as partes, mas tais bolsões inteligentes de ceticismo induzido tendem a envolver eventos que encontramos em nosso ambiente natural, questões nas quais aprendemos a evitar generalizações tolas. Por exemplo, quando se apresenta a crianças uma fotografia de um único membro de um grupo e pede-se a elas que adivinhem as características dos outros membros que não são vistos, elas são capazes de selecionar quais atributos irão generalizar. Mostre a fotografia de alguém obeso a uma criança e peça-lhe que descreva o resto da população. Ela provavelmente não chegará à conclusão de que todos os membros da tribo têm problemas de peso, mas ela responderia diferentemente a generalizações envolvendo a cor da pele. Se você mostrar à criança pessoas de pele escura e pedir-lhe que descreva os outros membros da tribo, ela presumirá que eles também têm pele escura. Assim, parece que somos dotados com instintos indutivos, específicos e elaborados que nos guiam, contrário à opinião do grande David Hume e da tradição empírica britânica de que essa crença vem do costume, porque eles supunham que aprendemos generalizações somente a partir da experiência e de observações empíricas. Foi demonstrado por meio de estudos do comportamento infantil que nascemos equipados com um mecanismo mental que faz com que generalizemos seletivamente a partir de nossas experiências, ou seja, que adquirimos seletivamente o aprendizado indutivo em alguns domínios, mas permanecemos céticos em outros. Ao fazermos isso, não estamos aprendendo através de meros miudias, e sim nos beneficiando, graças à evolução, do aprendizado de nossos ancestrais, que se infiltrou em nossa biologia. De volta ao mediocristão. E podemos ter aprendido errado de nossos ancestrais. Especulo aqui que provavelmente herdamos os instintos adequados para a sobrevivência na região dos Grandes Lagos da África Oriental, de onde presumivelmente viemos, mas que tais instintos são certamente mal adaptados ao ambiente pós-alfabeto, intensamente informacional e estatisticamente complexo do presente. Na verdade, nosso ambiente é um pouco mais complexo do que nós, e nossas instituições podemos perceber. Como o mundo moderno, sendo o extremistão, é dominado por eventos raros, muito raros. Ele pode apresentar um cisne negro depois de milhares e milhares de cisnes brancos, de forma que precisemos reter nosso julgamento por mais tempo do que somos inclinados a fazer. Como disse no capítulo 3, é impossível, biologicamente impossível, deparar-se com um humano com algumas centenas de quilômetros de altura, então nossas intuições excluem esses eventos. Mas as vendas de um livro ou a magnitude de eventos sociais não seguem tais restrições. É preciso muito mais do que 1000 dias para que se possa aceitar que um escritor não é talentoso, que um mercado não quebrará, que uma guerra não estourará, que um projeto é impossível, que um país é nosso aliado, que uma empresa não irá à falência, que um analista de títulos de uma corretora não é um charlatão, ou que um vizinho não nos atacará. No passado distante, os humanos podiam fazer inferências com muito mais precisão e rapidez. Além do mais, hoje, as fontes de cisne negro multiplicaram-se além da mensurabilidade. No ambiente primitivo, elas eram limitadas às descobertas de novos animais selvagens, novos inimigos e mudanças climáticas abruptas. Os eventos eram suficientemente passíveis de repetição para que desenvolvêssemos um medo natural deles. O instinto de se fazer inferências muito rápido e de se entrar em túneis, ou seja, de se concentrar em um número pequeno de fontes de incerteza ou de causas de cisnes negros conhecidos, permanece bastante enraizado em nós. Esse instinto, em uma palavra, é nosso contratempo.